Boa noite a todos. Vamos nesse momento agradecer por mais um evangelho nesta noite. Para darmos início, possamos começar com uma prece, com muita gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui, nos conectando com a espiritualidade, Deus nosso Pai de infinita bondade e justiça, Jesus, nosso irmão maior, nossos amigos espirituais, nosso mentor, e que possamos elevar o nosso pensamento e em gratidão a esta espiritualidade que nos auxilia tanto, que possamos fazer a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai de todo mal, porque só a ti pertence o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. E com esta prece que possamos dar início ao nosso evangelho da noite. Vamos nesta noite do livro Rumo Certo, do nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 8, obstáculos. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias, como sejam os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão, aqueles que nascem de casa, a festa imprevista, o parente enfermo, a visita inesperada, o impedimento doméstico. Muitos que nos chegam dos entes queridos, quais estes: a oposição dos pontos de vista, a incompreensão, o apelo à inconsistência ou a regozijos menos felizes, a dificuldade em comum que exige apoio. Temos também os que se originam do grupo de trabalho, o azedume dos companheiros, a ausência de concurso fraterno, a crítica destrutiva, a falta de entendimento. E aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos, o desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária, o cansaço suposto e vencido. Toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa. E atendamos àqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mas, à frente de qualquer outro, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusemos a trabalhar. Graças a Deus. O Chico nos coloca, o Emmanuel nos coloca neste livro, nessa leitura, muitos empecilhos, muitos obstáculos que temos na nossa vida, que nos impedem de fazer a nossa tarefa no bem, que nos impede de fazer a nossa tarefa na seara do Mestre. E muitos, como ele coloca aqui,
os que são realmente obstáculos que a gente precisa priorizar, que a gente precisa fazer, se a gente tem a consciência tranquila, a gente faz. Mas aqueles que são obstáculos apenas para nos impedir de fazer o trabalho na seara do Evangelho de Jesus, que a gente tenha ânimo, né? Que a gente tenha força para lutar, para deixar, né, os nossos obstáculos materiais para fazer a nossa tarefa em prol dos nossos irmãos. Nós sabemos, né, quanto temos obstáculos, né, nos dias que a gente precisa estar na casa, que a gente precisa fazer uma ação no bem. Quantos obstáculos nós temos, né, que ele coloca aqui, a gente aparece tanta coisa para a gente fazer. E a gente precisa ter a nossa consciência e saber o que a gente está, qual a nossa melhor escolha. Falamos, né, muito, temos nosso livre-arbítrio e é ele que nos direciona. É ele que a gente, fazendo a escolha, nós sabemos que nós vamos ter a reação àquela escolha que nós fizemos. Se escolhemos fazer a tarefa, teremos a nossa reação àquela tarefa que a gente está fazendo. Se escolhemos fazer a nossa tarefa material, se escolhermos ficar em casa ou fazer algo que a gente precisa estar fazendo na parte material, não na parte espiritual, também teremos a nossa ação, a nossa reação em relação a isso. Ele coloca muitos, né, gente, se a gente for avaliar aqui, os obstáculos que a gente tem em casa, os obstáculos que a gente tem no trabalho, na sociedade. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma ação, uma obra do Evangelho de Jesus, porque nós temos vergonha, porque a sociedade faz o contrário. Então, se eu vou fazer algo, eu vou estar fazendo, né, algo que não é o que a maioria está fazendo. Só que se a maioria está fazendo na parte material, eu preciso estar avaliando qual que é a minha tarefa na seara espírita, na seara do Mestre Jesus. E essa avaliação, ela é minha. Ele coloca muito bem aqui os empecilhos, né, os obstáculos que nós temos de tempo, né, às vezes está chovendo, nossa, não vou até a casa porque começou a chover, né? E quantas vezes a gente deixa de vir por motivo que na realidade ele não é tão plausível, ele não é tão um motivo, né, realmente coerente para a gente deixar de vir fazer a nossa tarefa. Temos, né, quando ele coloca aqueles lá que nascem em casa, a gente às vezes tem uma festa, a gente às vezes tem algo a fazer e a gente acaba, né, deixando de fazer por causa disso. E ele coloca muito bem, a gente precisa avaliar a nossa consciência e estar em paz com a nossa consciência, com aquela escolha que a gente fez. Mas, né, trazendo para o que ele coloca assim, os piores são os que nascem de nós mesmos, não daquela pessoa que chegou em casa e a gente usa como desculpa para não vir até a casa espírita ou para não fazer o nosso trabalho, seja ele na casa ou seja ele em qualquer, né, em qualquer outro lugar. Mas aquele que nasce de nós, né, o nosso desânimo, às vezes a gente coloca a desculpa no outro, mas aquele desânimo é nosso. Não é porque o outro chegou na minha casa que eu não venho, é porque eu já estava realmente predisposta a não vir. A irritação, que a gente tem bastante, qual de nós não tem, né, essa irritação, essa parte a nossa intemperança mental, a gravidade imaginária, né, a doença da gravidade imaginária, a gente tem a nossa mente, a gente costuma, nós sabemos, né, costumamos falar, ela é regeneradora, mas quando a gente começa a ter usar a mente, começar nesse pensamento negativo, nesse pensamento de tristeza, nós começamos a ter doenças que acabam, né, passando para o nosso corpo físico.
E esse cansaço, né, é suposto invencível, né? Às vezes a gente coloca esse cansaço, nossa, eu tô muito cansada, né? Eu trabalhei demais, então não vou conseguir estar na casa fazendo o trabalho porque hoje eu estou cansada. E quantas vezes a gente chega aqui na casa cansada ou com alguma, né, com dores de cabeça, com algo que a gente fala que se a gente tivesse se entregado a isso, a gente teria ficado em casa deitada de certa forma. E a gente chega aqui e de repente a gente faz uma leitura, começa conversando com os nossos colegas, com os nossos amigos, para fazer o trabalho, os trabalhadores que estão conosco, e de repente já estamos bem e aquele cansaço foi embora, né? Então, quando a gente se predispõe ao auxílio à casa, ao auxílio ao outro, nós esquecemos dos nossos problemas, dos nossos obstáculos, e eles se tornam pequenos. E aí o Emmanuel nos coloca, quando a gente tiver dúvida, né, na tarefa que a gente deve fazer, quando a gente tiver dúvida com esses obstáculos, peçamos o auxílio divino, né? Fazemos uma prece, pedimos para o nosso mentor, para a espiritualidade nos auxiliar, nos intuir. Com certeza teremos a intuição de fazer a melhor escolha, né, quanto à nossa tarefa. E esse auxílio divino, né, a nossa prece, ela deve ser feita em todos os momentos. Quantas vezes durante o dia a gente tem dúvidas em relação às decisões que a gente deve tomar? E a gente às vezes toma decisões equivocadas porque a gente não se volta para o nosso Pai maior, para o nosso irmão maior Jesus. A gente não se volta para a espiritualidade para fazer um minuto, né, de prece, para pedir essa intuição da espiritualidade, e com certeza teremos a melhor intuição e tomaremos a melhor decisão em relação ao trabalho, né, que a gente tem que estar fazendo dentro da seara do Mestre Jesus. Às vezes não, sempre é muito difícil com o nosso dia a dia, com as nossas tarefas. A gente acaba por não tomar a decisão de fazer, né, a escolha de estar fazendo o nosso trabalho e a nossa ação. Mas sempre que a gente faz essa escolha, a gente tem aquela paz interior, a gente tem aquela sensação de que a gente está realmente no caminho que a gente se predispôs. No livro Comentários dos Evangelhos do nosso companheiro Bezerra de Menezes, ele também, né, na lição 89, ele fala de obstáculos. E ele coloca, diz Jesus, tirar a pedra. Está em João capítulo 11, versículo 39. Quando Jesus fala, né, tirar a pedra nessa parte, o Bezerra nos coloca, né, sabemos que em cada espírito reside uma centelha crística, um lampejo de amor e entendimento, a ser desenvolvido para que alcancemos a angelitude. Mas para que se possa desenvolver essa centelha semelhante, segundo as palavras de Jesus no capítulo 13 do relato de Mateus, ao grão de mostarda, que é a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Mister se faz que afastemos as pedras que porventura a sufoquem. Pedras constituídas por nossos defeitos e imperfeições. Como Emmanuel relatou lá, quantas vezes a gente acaba, né, por desânimo, a gente acaba não exercitando, como ele coloca aqui, o grão de mostarda que Jesus fala em relação à fé. A gente não cultiva, a gente não trabalha essa nossa fé para que ela realmente cresça, para que ela realmente se expanda. E a gente acaba se voltando para as nossas
imperfeições, a gente acaba não retirando aí as pedras do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós começamos colocando muito obstáculo em estar fazendo a tarefa do nosso Mestre Jesus. Palavras de Bezerra, né? E para afastá-los contamos com a poderosa alavanca da oração e da vigilância, pois basta que recorremos à divina proteção para recebermos todo o auxílio de que necessitamos, desde que realmente nos empenhemos em triunfar na nossa inferioridade. Se a gente consegue, nestes momentos que nós temos os nossos obstáculos, a gente consegue se voltar para a oração, se voltar para Deus, como eu falei, a gente consegue tomar as melhores decisões para que a gente consiga continuar na nossa tarefa do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E Bezerra ainda nos coloca também: o Senhor nos abençoe e fortifique em nosso esforço para afastar de nosso íntimo e dos caminhos que percorremos as dificuldades com que nos defrontamos na luta pela ascensão a planos mais elevados. Então, quando a gente pede para que a espiritualidade nos auxilie, para que a gente possa continuar a nossa tarefa, nós seremos atendidos, com certeza, pelos amigos espirituais que nos acompanham e que torcem o tempo todo para que a gente consiga continuar, né, nas nossas tarefas em favor do bem, né? Que a gente consiga, sempre que a gente tiver dificuldade, parar, fazer uma oração e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, que o nosso mentor nos intua, para que a gente possa tomar as melhores decisões e cada dia mais continuarmos a nossa tarefa no Evangelho do Mestre. E que a gente possa buscar priorizar sempre a nossa melhora moral e espiritual. E com isso, cada dia a gente vai estar caminhando aí para sermos pessoas melhores e auxiliando a espiritualidade com os nossos irmãos que vêm até a casa, os nossos irmãos que a gente auxilia nas nossas ações sociais. Então, que a gente possa continuar nossa tarefa, cada dia diminuindo os obstáculos materiais que a gente tem. Graças a Deus. Que nesse momento possamos nos unir juntos em vibrações pela paz do nosso planeta, principalmente os países que estão em guerras, que estão em conflitos. Que possamos nos unir em vibrações pelos nossos irmãos que estão enfermos, estejam nos leitos dos hospitais ou em suas casas, que possam receber o auxílio da equipe de Bezerra de Menezes. Que possamos também vibrar pelas nossas crianças, principalmente aquelas que são abandonadas, que estão em orfanatos, que estão pelas ruas. Que possamos vibrar pelos nossos idosos, principalmente aqueles que estão em asilos, que estão pelas ruas de nossa cidade. Possamos nesse momento juntos vibrar por todos os trabalhadores da Seara do Mestre, pedindo especialmente pelos trabalhadores da nossa casa, Coração de Jesus, principalmente aqueles que estão com problemas de saúde, que a equipe de Bezerra possa ir em cada lar, em cada local, abraçar cada um, que eles possam sentir o abraço de toda essa família Coração de Jesus, todos os trabalhadores que estão em casa, que possam sentir neste momento em cada lar este nosso abraço, esta nossa vibração de muito amor, que possa penetrar o coração de cada um. E neste momento, que a espiritualidade possamos deixar uma vibração aberta para que a espiritualidade possa usar onde se fizer necessário. Graças a Deus. E agora, partindo para o encerramento deste Evangelho, que possamos agradecer novamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade por esta oportunidade,
e que possamos juntos agradecer em forma de prece. Que possamos dizer: Senhor, no decorrer dessa nossa existência, venhamos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Precisamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e ver se não bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos para toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres. Que todos quantos se chegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos em tua beleza, Senhor. Que no decorrer dessa nossa existência possamos sempre te revelar a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, e com essa prece que possamos encerrar esse evangelho desta noite. Que Jesus possa estar em cada lar. Que possamos neste momento agradecer. Muita gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade, por esta oportunidade maravilhosa da reencarnação, de estarmos aqui nessa escola chamada Terra, para aprendizado, para aprender a cada momento de nossa vida. Graças a Deus, que cada um em seus lares receba o nosso abraço, o abraço da espiritualidade, envolvendo cada um em muita luz e muita paz. Graças a Deus.